No vídeo anterior falámos da acessibilidade das imagens em termos do texto alternativo. Agora vamos ver um pouquinho da acessibilidade das imagens na legenda que acompanha essa imagem. Portanto, a existência de legendas pode ser importante no sentido em que, se nós, em vez de escrevermos um texto normal para legendar a imagem, usarmos uma funcionalidade do Word que é a legendagem, essa legenda, como vai ter um estilo associado, portanto está marcada com o estilo imagem, eu poderei depois criar um índice só de imagens e, portanto, estou aqui a dar uma forma de navegação entre imagens que pode ser importante para pessoas com problemas motores e pessoas cegas. E da mesma forma vamos também aqui aprender que, se o Word então sabe que isto é uma imagem, porque ela foi marcada como tal, nós podemos fazer aqui cruzamentos entre o texto e a imagem. Ora vejam, por exemplo, aqui o texto que acompanha a imagem é: a calvície, ver figura 1, é uma forma de alopécia. Portanto, estão a ver aqui que quem escreveu este texto desejava que a pessoa, ao começar a ler este parágrafo, saltasse para a imagem. Portanto, ou seja, está a convidar a pessoa a dizer: esta é a altura certa que tu deves ir ver a imagem e tens que saltar para lá, para que depois então compreendas um bocadinho melhor o texto que se segue, não é? Portanto, temos aqui um certo princípio, não lhe vou chamar de acessibilidade, mas este princípio de nós, no texto, dizermos sempre ao leitor qual é o momento em que ele deve ver uma imagem é de recomendar, é de fazer. Mas depois o que nós aqui vamos fazer é que, se a pessoa é convidada a ir ver a imagem 1, a figura 1, devia haver aqui um link em que a pessoa, ao clicar aqui, saltasse imediatamente para a página onde essa imagem está. Vocês sabem que, por vezes, a imagem que acompanha um texto, por o texto ser muito grande, muitas vezes a imagem passa para a página seguinte. E, portanto, daí ser ainda mais importante que a expressão ver figura 1, quando eu fizer um clique nela, ela imediatamente salta-me para a página onde essa fotografia está. Portanto, são duas coisas diferentes que vamos aprender neste vídeo. Como fazer uma legenda automática, como fazer e o respectivo índice, mas depois aqui como fazer a chamada referência cruzada do texto à imagem. Comecemos então com a legenda. Portanto, com a legenda será apenas este pormenor. Vocês selecionam a imagem que querem legendar e agora aqui no separador Referências, vocês têm aqui um botão que se chama Inserir Legenda. Okay? Portanto, vamos clicar nesse botão e esse botão abre aqui uma pequena janela que começa por dizer, aqui na parte das opções, primeiro qual é a etiqueta que eu quero usar. Portanto, o Word diz-me: tu queres chamar a isto uma figura, um gráfico, uma ilustração, uma tabela? Portanto, este prefixo, por assim dizer, que vai acompanhar todas as imagens, figura 1, figura 2, figura 3, ou gráfico 1, gráfico 2, vocês têm que o escolher primeiro, não é? Eu, por exemplo, vou aqui escolher então, ele está a sugerir no meu Word a palavra ilustração, mas eu vou escolher aqui a palavra figura e, portanto, vocês podem ver aqui que ele já está a começar a compor a legenda colocando figura 1. Portanto, ele já está a numerar automaticamente a legenda. Depois é que somos aqui também convidados a saber se a legenda vai estar, em relação à sua posição, vai estar abaixo do item selecionado, portanto abaixo da imagem, ou em cima. Nós vamos pôr aqui abaixo, mas depois vamos ver que, quando estivermos a falar de tabelas, as recomendações de acessibilidade é que coloquemos em cima. Mas, portanto, para aqui eu vou deixar aqui o abaixo. Reparem também, eu não vou focar muito neste pormenor, que se vocês não gostassem de nenhuma das etiquetas que o Word tem, figura, ilustração, quadro, vocês podem aqui no botão Nova Etiqueta criar a vossa própria etiqueta, não é? Por exemplo, diagrama. Imaginem que vocês têm imagens que querem legendar com a palavra diagrama 1, diagrama 2, diagrama 3. Teriam que primeiro então criar a etiqueta para depois ela existir na legenda. Mas, portanto, então agora sim podemos compor a legenda. Portanto, aqui onde diz legenda
e que já está pré-preenchido com a frase figura 1, eu posso então lá colocar o cursor do rato e pôr, por exemplo, 2 pontos. O que é que pode ser aqui? Portanto, isto é um texto sobre calvície. Eu posso aqui, por exemplo, escrever exemplo de um homem com calvície. Bom, enfim, pode não ser o melhor texto, mas isto só pretende aqui dar o exemplo. Portanto, eu vou agora clicar o OK e, portanto, vocês vão ver então que a legenda é colocada abaixo da imagem e já temos a legenda feita. Vou aqui também falar aqui de um pequeno pormenor que eu penso que é um problema de acessibilidade aqui no Word. Vocês podem ver que a legenda aparece numa cor cinza, que é uma cor que, por ser um certo cinza claro, não tem assim muito contraste com o fundo branco da folha de papel e, portanto, isto pode ser aqui um exemplo, um problema de acessibilidade para pessoas com baixa visão. Portanto, se quisermos mudar isto, nós podemos, obviamente, voltar aqui ao separador base e agora, selecionando toda a legenda, com o rato, não é? Com o nosso mouse, eu posso então mudar aqui a cor no botão cor do tipo de letra. Está bem? Posso, por exemplo, pôr preto. Mais ainda, portanto, se eu vos disse que esta legenda, por ter sido colocado corretamente com esta funcionalidade, é um estilo, então eu posso ir aceder aos estilos e dizer que daqui para a frente e para todo o sempre, o estilo legenda passa a ser da cor preta. Portanto, recordando, eu vou voltar aqui aos estilos, portanto, e quem usa a combinação de teclas é o Alt, Ctrl, Shift, S. Vai-se abrir aqui um painel do lado direito com todos os estilos e vão ver que o estilo aqui que está selecionado chama-se Legenda e, portanto, vocês agora podiam fazer as alterações que entendessem. Por exemplo, eu poderia então selecionar novamente a legenda desta imagem, pô-la de preto, pôr um tamanho maior, tirar o itálico com que ela vem, enfim, faço todas as alterações que eu achar convenientes e depois então aqui no painel dos estilos, quando eu vou aqui então ao estilo legenda, eu vou clicar no pequeno menu pendente que ele tem ao seu lado e vou dizer que quero atualizar a legenda para corresponder à seleção. E a partir daí o estilo legenda fica sempre gravado. Ok, então agora vamos imaginar que eu também gostaria de criar um índice com todas as legendas das imagens. Eu vou então colocar aqui o rato aqui num sítio aqui do Word vazio. Estou a colocar aqui alguns enters, estou a criar aqui algum ruído, mas depois eu apago esses enters. Pronto, o que importa aqui saberem é que, tendo então o ponteiro do rato colocado no sítio onde querem fazer este índice, que obviamente há de ser sempre na primeira página ou na segunda, não é? Na vossa tese, vocês vão ter uma página logo no início da tese com o índice das figuras. Ok, então agora vocês vão aqui ao separador referências e agora vocês vão ver que aqui mesmo ao lado do tal botão do inserir legenda, vocês têm aqui um botão que se chama inserir índices de ilustrações. E portanto, se vocês agora clicassem aqui neste botão, clicar inserir índice de ilustrações, vocês agora poderiam apenas simplesmente nesta janela não fazer aqui grandes alterações, clicar então aqui no OK e portanto esse índice era gerado, como podem ver, figura 1, exemplo de um homem com calvície, ir para a página 1. Finalmente vamos ver então aquela questão das referências cruzadas. Portanto, eu agora vou aqui ao tal primeiro parágrafo do texto que diz calvície, ver figura 1, é uma forma da alopécia e assim sucessivamente. E vou então agarrar aqui no texto que se diz que é o ver figura 1 e eu vou apagar a frase figura 1 porque eu escrevi aqui manualmente, não é? Com os caracteres e o que eu quero é que o Word coloque aqui automaticamente a palavra figura 1 com um link para a legenda propriamente dita. Está bem? Portanto, não a vamos escrever manualmente, é o Word que a vai escrever com esta tecnologia que vamos ver. Portanto, então eu tendo apagado aqui no ver figura 1, apaguei a palavra figura 1, portanto, mantenho o cursor do rato, o ponteiro do rato, a seguir à palavra ver, não é?
porque é aí que eu quero que ele acrescente agora a frase que vai acrescentar. Eu vou então aqui à mesma no separador referências, vou aqui ao botão que se chama referência cruzada, tá bem? Que aparece aqui mesmo na parte aqui das legendas. Portanto, clicando então aqui no botão do inserir referência cruzada, eu vou ser levado a uma pequena janela onde eu, aqui na opção que diz tipo de referência, eu vou aqui clicar aqui no menu pendente e ele vai-me dizer se é qual é o tipo de legenda que tu estás a criar. Estás a criar tabelas? Estás a criar diagramas? Eu aqui vou dizer que eu quero usar a palavra figura, porque obviamente é essa a expressão que existe na legenda, figura 1, figura 2. Portanto, eu aqui vou clicar na palavra figura. Okay? Depois aqui nesta opção que diz inserir referência a, ele pergunta-me se eu quero inserir a legenda completa, ou seja, ele escreveria ali figura 1, exemplo de um homem com calvície, ou então, eu vou agora abrir o menu, a opção só etiqueta e número, porque é só isso que eu quero que ele escreva, eu só quero que ele escreva figura 1, para que o texto fique ver figura 1. Depois, aqui na última opção aqui desta janela, para que legenda? Vai-vos aparecer então aqui uma lista de todas as figuras que estão legendadas no vosso documento, que aqui obviamente ainda só é uma, mas vocês então teriam que selecionar na imagem para a qual queriam fazer o tal link, o tal ligação. E portanto agora vocês vão ter que carregar aqui no botão inserir e clicam apenas uma vez, porque ao clicarem uma vez, vocês vão ver que imediatamente lá no texto está a ser acrescentada o texto, a palavra figura 1. Não é? Se vocês carregarem aqui várias vezes na palavra inserir, ele vai escrever várias vezes figura 1, figura 1, figura 1. E pronto, isto está feito. Portanto, eu agora já posso fechar esta janela que se abriu e, portanto, vocês repararão que se levarem o vosso rato, o vosso mouse por cima da frase que ele escreveu, figura 1, ele diz que vocês têm aqui um link e que podem clicar nesse link se carregarem na tecla Ctrl e clicarem então na tecla esquerda do rato. Portanto, ao carregar na tecla Ctrl, vão ver que o ponteiro do rato se muda para ter a aparência de uma mão e depois se clicassem então no rato, não é? Uma vez, seriam levados então para a legenda da figura.